E o opositor russo Alexei Navalny morreu hoje na região ártica da Rússia, onde cumpria pena. Até o momento, a causa da morte não foi informada. O governo russo disse ainda não ter nenhuma informação sobre o que de fato aconteceu. O Serviço Penitenciário Federal Russo disse em comunicado que Navalny perdeu a consciência durante uma caminhada e passou mal na sequência. Segundo a agência russa TASS, o hospital que o atendeu tentou reanimá-lo por cerca de 30 minutos, mas sem sucesso. Alexei Navalny, de 47 anos, era um ex-advogado que ficou conhecido ao fazer acusações de corrupção ao governo do presidente russo Vladimir Putin. Ele se apresentava como um político opositor e principal adversário do atual presidente russo. Após a morte do líder político, diversos países e instituições se manifestaram. Houve protestos em alguns países europeus. Muitos cobraram esclarecimentos sobre a morte do opositor e até acusaram o governo de Putin de ligação direta com a morte de Navalny. Os Estados Unidos e a União Europeia foram categóricos e culparam o governo russo pela morte de Alexei Navalny. O presidente americano Joe Biden afirmou 3 vezes que Putin é o responsável. Não se engane, não se engane. Putin é o responsável pela morte de Navalny. Putin é o responsável. O que aconteceu com Navalny é mais uma prova da brutalidade de Putin. Um porta-voz da ONU afirmou que o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, está chocado com a morte. A Organização das Nações Unidas cobrou ainda uma investigação clara e limpa sobre a morte do opositor. O secretário-geral está chocado com a morte durante a detenção do líder da oposição, Alexei Navalny. O secretário-geral expressa condolências à família do senhor Navalny e apela para uma investigação completa, credível e transparente sobre as circunstâncias da alegada morte enquanto estava em custódia. Navalny foi condenado por 2 crimes na Rússia. No primeiro, por peculato em uma madeireira estatal. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos considerou em 2016 que esse processo foi conduzido de forma arbitrária. No segundo caso, Navalny e o irmão foram acusados de fraudar a subsidiária russa da empresa francesa de cosméticos Yves Rocher em 26 milhões de rublos, pouco menos de R$1,5 milhão. Enquanto cumpria a pena de prisão em 2019 por envolvimento num protesto eleitoral, Navalny foi levado ao hospital com uma doença que as autoridades disseram ser uma reação alérgica, mas alguns médicos afirmaram que parecia ser um caso de envenenamento. E o anúncio da morte do líder oposicionista foi feito em meio aos preparativos oficiais para a eleição presidencial na Rússia, marcada para os dias 15, 16 e 17 de março. Analistas são praticamente unânimes em apontar que Vladimir Putin, no comando desde 2000, vai conseguir mais um mandato de 6 anos por uma vasta margem. E para a gente entender melhor essa situação e se ela pode refletir de alguma forma na relação da Rússia com as potências ocidentais, nós vamos entrevistar agora Fábio Venturini. Ele é professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Bom, professor, por ser aí o principal e mais crítico opositor de Vladimir Putin, a gente pode dizer que essa morte de Alexei Navalny, ela já era algo esperado, previsível? E o que aconteceu lá na Rússia é mais uma demonstração dessa democracia controlada ali, que, como muitos definem, o sistema político do país? A Rússia tem uma tradição de ter um sistema político muito centralizado na figura do governante, né? O Putin é uma das pessoas que governou a Rússia por mais tempo. E as instituições de justiça e de parlamento acabam seguindo uma linha, pensando muito em questão de nacionalismo, soberania nacional. Nesses casos, oposições, elas são sufocadas por meios diversos, né? E digamos que existe uma coincidência de alguns opositores ou desafetos acabam morrendo, né? Então tem as investigações, etc.
e aí fica sempre tudo muito no ar. No ano passado, por exemplo, caiu o avião e morreu o Eugênio Prigozhin, que era o diretor, o presidente do Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, que se rebelou contra o governo russo e depois morreu num acidente aéreo. O Navalny, digamos que a morte dele era esperada porque as condições nas cadeias russas não são aquelas que permitem a pessoa envelhecer na cadeia, né? Então, uma morte por uma prisão, num local muito frio, num regime bastante rigoroso prisional, é uma morte esperada. A questão que foi colocada hoje, né, porque foram várias acusações, principalmente de Europa, Estados Unidos e Canadá, é de que o governo russo teria efetivamente, numa ação deliberada, matado o Navalny. Isso, obviamente, não dá para apurar sem uma investigação, mas que um opositor preso em uma cadeia, numa situação precária, quase uma sentença de morte, isso é uma certa obviedade com relação ao sistema carcerário russo. Professor, duas questões. O fato da morte acontecer bem próximo da eleição, que a gente tem visto, obviamente, opositores não conseguindo se candidatar, mesmo que eles tenham chances mínimas, quase impossíveis, de vencer, e o fato dessas acusações pesadas do Ocidente, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, tem algum peso dentro da Rússia? O peso dentro da Rússia é praticamente nulo. A própria população russa não identifica o Navalny como uma força política. Ele fez sua carreira com um discurso bastante chauvinista, né, um nacionalismo russo preconceituoso contra principalmente povos da Ásia Central, muçulmanos, que é um problema político muito grande para o regime do Vladimir Putin, que a Rússia é um país multiétnico, multicultural, multilinguístico, e manter a unidade é bastante complicada quando tem levantes extremamente nacionalistas russos, né, esses levantes chauvinistas. Então, dentro da própria Rússia, o próprio Navalny ele sempre chamou a atenção de grupos radicais de nacionalismo e supremacismo, e por ser uma voz que se colocou contra o Putin com acusações de corrupção, principalmente nas estatais, que são setores de interesse do sistema financeiro ocidental, ele sempre teve muito mais proeminência nos países ocidentais do que dentro da própria Rússia. Ele chegou a ser candidato e ter 27% dos votos, numa eleição que o Putin ganhou com 51%, e num país que o Partido Comunista da Federação Russa, que é, digamos, uma oposição tolerada, em geral tem no mínimo 15% e até 25% dos votos. Então, digamos que ele teve uma votação expressiva num determinado momento, foi sufocado, e dentro da Rússia ele não é uma grande referência como oposição. Ele gera muito mais comoção fora da Rússia. Então, não deve ter interferência na eleição de março agora, em que o Putin concorre praticamente sozinho. Quando você diz de manifestações aí também fora da Rússia, a gente falou então países da União Europeia, dos Estados Unidos, colocando contra. Joe Biden disse mais de uma vez que Vladimir Putin é o responsável pela morte. Esses países do Ocidente podem de alguma forma se colocar contra a Rússia mais uma vez e estabelecer aí mais algum tipo de sanção, como já começou a acontecer na guerra contra a Ucrânia? Me parece que os países da OTAN vão tentar ultrapassar mais linhas vermelhas do que das sanções econômicas. Fazem um coro acusando o governo russo de matar um opositor, dá a impressão de preparar já um discurso de não reconhecer os resultados das eleições de março. E não reconhecer os resultados das eleições de março significa tentar vetar a Rússia em organismos internacionais como o Conselho de Segurança da ONU, né? Então, e é uma prática de que já foi tentada em outros países, pelos Estados Unidos, né? Nós tivemos recentemente a questão do presidente autoproclamado da Venezuela, o Juan Guaidó, que obteve reconhecimento dos Estados Unidos e vários países da União Europeia, e complicou muito a vida do governo venezuelano internacionalmente, embora ele próprio nunca tenha sido presidente da Venezuela. Então, basta que o Ocidente reconheça um opositor qualquer como presidente autodeclarado da Rússia
para gerar problemas do ponto de vista externo, de representação dos organismos como as Nações Unidas. Agora, quando você faz isso com a Venezuela, um país com uma economia praticamente monodimensional, é uma coisa. Quando você faz isso com um país como a Rússia, que é uma potência econômica, embora seja econômica primária, mas principalmente potência militar e nuclear, pode levar a uma situação de crise bastante séria, bastante grave, né? Então, me parece um movimento bastante perigoso levado adiante pelo Joe Biden, pelo Macron, pelo Justin Trudeau, pelo Olaf Scholz e outros chefes de Estado. A gente já falou justamente dos rivais, digamos assim, da Rússia. Eu queria saber se esse caso tem potencial para causar algum problema, algum mal-estar com os aliados da Rússia, principalmente a China, mas também outros países que a gente não pode dizer que são aliados, mas que estão juntos à Rússia, por exemplo, no BRICS, como o Brasil, a própria África do Sul, esse eixo sul que não é um rival russo, sempre toma cuidado em declarações. O que aconteceu com o Navalny pode, de alguma maneira, estremecer essas ligações com esses países? Muito pouco provável. Seria muito mais provável que as relações dos países dos BRICS com a Rússia tivessem uma estremecida num evento como a invasão da Ucrânia. A Rússia tem as suas alegações, ela tem todo o seu discurso, mas o fato é que ela colocou tropas ultrapassando a fronteira de um país soberano reconhecido pela ONU, reconhecido pela comunidade internacional. Nem essa invasão da Ucrânia prejudicou a Rússia com parceiros próximos, com parceiros comerciais e dentro do BRICS. Então, essa morte do Navalny, o efeito dela deve ser muito mais propagandístico, inclusive dentro da Rússia, né? Porque quando o Ocidente faz as acusações para o Putin de que ele assassinou, contra o Putin de que ele assassinou um adversário, é um discurso que é para dentro, que é para sua própria mostrar para a sua população, olha, nós estamos enfrentando um déspota, um ditador. Agora, para dentro na Rússia, é um discurso até certo ponto sedutor para a população russa de que quem mexe com o Putin morre, né? Então, o efeito e os países que ficam envolvidos é um efeito muito mais. O Itamaraty hoje diz que não vai se manifestar. Então, com esses, digamos, parceiros comerciais da Rússia, não vamos chamar de aliados, mas de parceiros comerciais, o efeito deve ser praticamente nulo. Tá certo, nós conversamos com o professor Fábio Venturini. Professor, muito obrigada pela entrevista. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Boa noite, professor.